agora a gente vai falar então sobre empreender em família, que pode ser um desafio e tanto, hein, Ana? Ana Carolina Aguiar, ela é mãe do João Benício, ela tem 36 anos, ela é casada, a sua gestação, ela falou assim, ó, foi perfeitas. E eu perguntei para ela, Ana, o que que é uma gestação perfeita? Porque a minha foi longe de ser perfeita. Ela disse assim, sem sintomas e eu fui muito mimada. Mas o que parecia ser seguro naquela época, né? Estável, com tudo organizado, mudou de uma hora para outra. E é isso que ela vai te contar hoje, como a vida dela mudou radicalmente. E no dia do parto, onde ela foi no dia do parto que ela Foi. descobriu que o marido estava sem emprego e aquela era a única renda da família. Então, bem-vinda, Ana, muito obrigado. E para já começar, e daí tu já se apresenta, conta para gente com mais detalhes como e quando começou o empreender para sua família. Primeiro, obrigada pela oportunidade de estar aqui e poder dividir com tantas mulheres WOW, né, um pouco da minha história e dos desafios que eu tive depois da maternidade. Então, em 2018, eu descobri que estava grávida e apesar de eu já era casada há 16 anos, né, e chegou uma hora que meu marido falou assim: "Eu quero um filho", e eu tinha muito medo de ser mãe. E a gente acabou planejando Medo do tudo. quê? Do parto, da Eu tinha gestação? medo dos 9 meses. Eu tenho um pavor tão grande de entrar num hospital, que eu morria de medo. Uhum, Então o meu problema não era ser mãe, meu problema era os 9 meses, eu tinha muito medo. uhum. E então em agosto eu descobri que estava grávida do João Benício, e eu trabalhava, né, numa empresa que me dava toda a segurança, eu tinha um salário estável, e meu marido também trabalhava numa empresa só que, ele era estável, mas ele não era registrado. Então e isso eu só fiquei sabendo depois, quando no dia 8 de março de 2019, eu fui para a maternidade. Eu sempre fui muito proativa, então eu sempre deixo as coisas já pré-planejadas. Se caso der alguma coisa de errado, eu já tenho um plano B. Ah, Eu meu sempre marido fui chama muito isso assim. de controladora. Eu sou controladora. Eu só não gosto de ser pega de surpresa, e foi o que aconteceu. Então, no dia 8 estava tudo planejado, eu estava trabalhando, meu marido passou a me pegar, ele foi almoçar, a gente almoçou junto, e daí eu entrei dentro do carro, ele estava pálido. Aí eu falei: "Nossa, Max, o que que aconteceu?" Ele: "Não, nada, eu só estou nervoso". E eu via que aquele nervosismo dele não era um nervosismo normal de quem estava, né, para receber o filho que estava prestes a chegar. E aí eu fui insistindo no caminho até a maternidade, ele falou: "Ó, eu acabei de ser mandada embora". Daí eu falei: "Mas como assim? O que a gente tinha planejado", porque na minha cabeça eu ia ficar os 3 meses da licença maternidade, mais 1 mês de férias, 4 meses com o João Benício em casa, e ele ia continuar trabalhando normal. Como a gente também descobriu que a carteira dele não estava assinada e que ele não tinha aquela segurança da CLT, se caso ele fosse mandado embora como ele foi. E ali já comecei a ter 1001 ideias, né, do que fazer. E daí eu parei e falei assim: "Não, Quase hoje". parindo, tendo ideias do que É. fazer. Eu falei: "Não, hoje eu não vou pensar nisso, hoje eu vou receber o João e depois a gente vê como é que a coisa fica". E foi mais ou menos isso, assim, eu acabei, eh eh, ficando mais nervosa, mais ansiosa pelo fato de como seria quando eu chegasse em casa financeiramente falando, né. Apesar de eu ter a minha renda e ele ter a dele também, eu estava segura, porque eu teria a renda dele e mais os meus benefícios da licença maternidade, e não foi o que aconteceu. Uhum. Tá, aqui, você foi para a maternidade, teve ele, daí todo esse mix. Em que momento disse: "Não, eu vou fazer isso, eu vou empreender com isso"? Quem que decidiu? Foi você? Foi ele? Vocês já tinham trabalhado com algo parecido? Então, eu trabalhava numa distribuidora de produtos para piscina, que, era uma empresa também familiar. E ele trabalhava numa loja de piscinas, né. Uhum. Então eu sempre trabalhei no ramo de piscinas, né. E quando eu voltei para casa, eu as coisas não financeiramente não iam caminhar para uma coisa mais estável, ia acabar atrasando conta, ia acabar, né, passando por coisas que eu não queria passar. Então, eu tive que voltar a trabalhar e o Max ficou com o João Benício.
voltar a trabalhar no no CLT, assim na que empresa que acho que deu uns 40 dias. mas tu não estava de licença no CLT? Mas só o valor da licença não ia Ah, então eu foi um trabalhava acordo por isso, fora. porque assim, como eu trabalhava com comissão, então quanto mais eu vendesse, mais eu teria, né, o meu salário como comissionada. Então só a licença não ia manter, ela manteria se o Max ainda estivesse trabalhando, que Uhum, foi esse o meu plano. O valor, né, a licença que eu recebo, mais o salário dele ia nos manter. Mas naquele momento eu não tinha o salário dele. uhum. Então tu voltou depois de 40 dias. Isso, eu tentei amamentar, mas aí eu não consegui. A gente teve a ajuda de uma doula, não deu muito certo. Aí eu falei, bom, já que eu não amamento, então ele fica com o João e eu volto a trabalhar. Uhum. E foi isso que aconteceu, só que durou pouquíssimos meses. Quantos meses? Eu acho que durou uns 4, 5 meses. 5 meses de um recém-nascido é tipo uma eternidade. E para uma mãe, assim, é bem complicado. Você se sentiu culpada pelo pai estar cuidando dele, assim, tão novinho? Muito. E eu acho que foi isso que mais me motivou a sair e me tornar empreendedora. Uhum, Porque os papéis estavam invertidos, né? Não que a gente tenha que ser, é muito machismo, é muito feminismo, não é isso. Mas aquele era o meu papel, de estar com ele naquele momento, de cuidar. Então eu saía de manhã para ir trabalhar e voltava só final de tarde. E quando eu voltava, meu marido falava assim: e o João fez não sei o que, não sei o quê. Eu falei: pô, eu tô perdendo esse momento, eu não acredito. E hoje ele, sabe, hoje ele comeu a banana, hoje ele comeu. Aí aquilo ali me deixava assim, muito mal. uhum. Porque eu queria estar fazendo parte daquele momento, eu queria, né, poder estar ali com ele. As pessoas ao redor, elas te criticavam por isso ou não? Algumas, assim, sabe, eu nunca fui muito apegada ao que as pessoas, porque eu sabia da minha realidade naquele momento e era o que eu tinha. Uhum. Então, quando eu falei assim, não, conversei com meu marido, eu falei, ó, eu vou sair e tal, mas a gente vai ter que trabalhar junto, porque a gente, vamos arrumar uma maneira, ó, ver o que que a gente pode fazer. Tu Eu teria decidiu um de acordo sair para cuidar do João. eu teria um acordo bom na empresa, porque já fazia tempo que eu estava lá, então eu consegui um acordo bom. E aí eu comecei a empreender com a Aquamax Piscinas. E como eu já tinha noção do ramo, já fazia mais de 10 anos que eu trabalhava, meu marido já fazia uns 4. Falei, então a gente vai abrir a nossa própria loja. Mas saiu, tu virou concorrente da empresa que tu trabalhava, Não, não? porque é uma distribuidora. Hum, Eu trabalhava lá atendendo lojistas. Então, hoje eu sou uma lojista, eles me entendi. atendem. Tu é cliente. Isso. Né? E deu muito certo, A tua assim. motivação totalmente foi por conta, eu não quero não participar mais da vida dele. Muito. Principalmente quando ele falou a primeira palavra, que aquilo ali acabou comigo. Que foi? Papai! É que eu Ele não preparei, mas assim, ô Will, lá naquela pasta tem um vídeo papai. Até o final do. Tu coloca aí em algum momento quando tiver. e É, ele falou papai a primeira vez, esse sentimento de culpa e tal. E a Ana, né, olhou para aquela situação, vamos empreender no ramo que a gente já sabe, Isso. ramo das piscinas. Tu tinha uma relação assim incrivelmente maravilhosa com o esposo, assim que não, a gente não vai brigar, que o relacionamento é resolvido, então vamos empreender? Não, é óbvio que não. Jamais. Assim. Eu tenho, assim, o meu marido, ele é muito parceiro. Ele é uma pessoa que ele compra minhas ideias, ele abraça aquilo que eu proponho e também a gente conversa a respeito. Então, eu sou mais atirada, ele é mais, né, resguardado. Uhum. Então, ele falou, não, vamos empreender, então, vamos ver o que que dá. E como eu me comunicava bem, né, eu sempre trabalhei na parte comercial, e ele também é um bom comunicador, mas ele tinha a parte prática, né? A de instalação, mão de obra, eu já não tinha isso. E eu não queria contratar outras pessoas, porque eu sei que nesse ramo é bem complicado. Então, tu tem que colocar pessoas ali que realmente saibam fazer o serviço para não ter que ficar voltando. Então, a gente montou uma equipe só, onde ele comanda essa equipe e ele vai e faz as instalações, mas eu faço a parte comercial de venda e tudo mais. É claro que tem os nossos perrengues, assim. Para mim, foi totalmente
um desafio e ainda é todos os dias, porque ele fala assim para mim, né? Poxa vida, tu manda em mim todo dia, todo momento, de manhã, de tarde, de noite. Daí eu falo assim, não é isso, Max, não é que eu mando, é porque eu tenho a agenda dele. Então hoje eu falo, Max, hoje tu vai para norte da ilha, Max, hoje tem, né? Então Aham. fica aquela. Eu falo assim, mas não é muito melhor tu ser mandada por mim do que por um estranho? Eu acho que ele vai responder não. Não, O meu, com certeza, diria não. Para além da mãe, Ana, né? Como mulher do teu marido, assim, afetou a relação de intimidade de vocês, da vontade de querer estar junto, já que vocês passam tanto tempo juntos? eu acredito que não, porque mesmo que antes ele trabalhasse, né, a gente ficava o dia todo sem se ver e se via à noite. Quando o João chegou, ele ficava muito em casa e eu trabalhando fora. Então, quando a gente começou a empreender, a gente ficou mais tempo junto, mas teve mais tempo de qualidade. Então, como para mim o empreender ele me deu mais liberdade geográfica, ele me deu mais liberdade de horários. Então, vamos supor, hoje, essa semana a gente está meio estressado, ou vamos fazer alguma coisa diferente. Eu tenho essa liberdade de refazer a agenda dele e da gente poder ir viajar, fazer um bate-volta, ou então de estar numa quarta, quinta-feira chuvosa e ir num cinema, porque como a gente trabalha 90% com obras externas, eu dependo muito de São Pedro. Então, a semana que está chovendo, a gente praticamente não Pode trabalha. viajar. Eu peguei uma semana aqui, olhei a previsão do tempo, uma semana de chuva, eu não tinha o que fazer, né, externamente. Eu podia estar atendendo o cliente no WhatsApp, dando orçamento, mas eu fiz isso aonde? Lá na minha família, que é do Paraná. Eu Sim. falei, não vai adiantar eu estar aqui, então eu vou aproveitar e vou lá dar uma visitada na minha avó. E Deixa eu fui. perguntar pro time se rolou o vídeo lá pra gente mostrar. Mamãe. Mamãe. Papai, Mamãe. papai, Mamãe. papai. Papai. Mamãe. 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 Ai, que fofo. Gente, eu tô nessa disputa hoje em casa. Só pra dizer. Eu acordo de manhã e eu fico com o Pedro, mamãe, mamãe. À noite o Gilberto, papai, papai, papai. E ele só fala babá, babá, babá. Mas eu consigo entender o teu sentimento ali de... Cara, que coisa, né? Mas até o 7º mês, assim, até hoje, né? Mas eu não posso reclamar nada. O Max foi um super paizão. Então, assim, tudo. E eu tinha muito medo. Então, ele falava assim: não, tu não precisa ter medo. Vem aqui, vai dar o banho. Vem aqui, vai fazer tal coisa. Ele sempre esteve do meu lado, sempre me ajudou e me ajuda até hoje. Inclusive, para estar aqui hoje, quem está com o João Benício é o Max. Então, né, um viva para esse homem que tenham mais homens assim, né, que apoiem os nossos sonhos. Para finalizar, que olha, a gente já tá no menos, qual conselho você daria para os casais que empreendem juntos? Eu acredito que o empreender em família, ele é algo que une mais, desde que a gente tenha consciência, saiba quais são os nossos valores e o que a gente quer com com o empreender em família mesmo. Existem desafios, a gente sabe que o desafio não é só para quem trabalha em família. Às vezes você tem um patrão que é né, ou você não trabalha na área que você gosta. Então, seja empreender ou seja trabalhar, é um desafio diário. Mas quando você tem consciência, você está feliz fazendo aquilo que você faz hoje, eu acredito que os desafios eles acabam sendo ensinamentos diários aí para qualquer pessoa. Ter uma forte motivação, né? E vocês tinham uma gigante que se Muito. chamava João. João Benício. Que no final é isso que dá aquela cola na família, né? Que é aquela pecinha do meio que une tudo e faz as coisas terem mais sentido, pelo menos depois do Pedro tem sido isso para mim também. Muito obrigado, Ana.